Graça e paz a todos. Amém. E Recording has started. então nós vamos dar continuidade, né, ao estudo que nós começamos na semana passada, que foi sobre os conselhos que Paulo dá a Timóteo. Conselho de exemplo. Então, não somente para Timóteo, mas também para cada um de nós, né? Então, só para relembrar, assim, bem rapidamente, que Paulo fala, né? Seja padrão dos fiéis. Este foi o conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então nós vimos aqui que sobre a palavra, primeiramente sobre a palavra de Deus, que a finalidade da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada, divide alma e espírito, e nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar conta. Afinal, o ponto, né, sobre a palavra de Deus. Agora a gente vai ver rapidamente também sobre o conselho de Paulo a Timóteo sobre a palavra em si. E nós precisamos sempre nos lembrarmos de que a gente não tem que estar se envolvendo em discussões, que isso não nos traz proveito, não traz ajuda, principalmente aqueles que ouvem, para a gente buscar se apresentar como obreiros que não tem do que se envergonhar, manejar corretamente a palavra da verdade e evitar conversas que não nos levam a nada, conversas inúteis e profanas. Pois os que se dão a esse tipo de coisa, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Sobre o procedimento, temos visto, fala aqui, vocês têm seguido Paulo falando, né? Que vocês têm visto de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, o sofrimento que eu tenho enfrentado. Coisas que me aconteceram e que eu continuei perseverando, né? Então é um dos conselhos que ele dá sobre o procedimento, que é a perseverança, né? Outro conselho que ele dá também, que ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos e aptos para ensinar com paciência. E nós vamos também para o amor. A finalidade da Bíblia mostra que assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tudo que se for fazer, que seja feita com amor. E o objetivo desta instrução é o amor que procede. Para haver o amor, tem que estar buscando ter um coração puro, uma consciência tranquila e uma fé sincera. Tem que ter, então, no caso, uma verdade. O outro ponto que foi dito também foi sobre o amor ao dinheiro, que é a razão de muitos males, né? Muitas pessoas, por ter amor a ou dinheiro, até se desviaram da fé, porque isso traz muito sofrimento. E outro ponto também, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outro ponto é: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Mostrando que o mundo é boa, as coisas que existem no mundo, mas não para fazer daquilo uma obsessão, algo que a gente tem que estar... Isso é mais importante, né? O mais importante é o amor de forma... o amor a Deus, o amor às coisas criadas por Deus, que é isso que nos leva... tanto que fala, né, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, explicando aqui a parte do que é o verdadeiro amor, não esse amor que muitas das vezes acha que é o amor entre o homem e a mulher, que é importante, mas o amor com a moderação, né? Amor
que o amor muitas das vezes é excessivo, achando que amor leva a ciúme, leva a destruição, leva a tantas coisas ruins, né? Então hoje nós vamos entrar no ponto, o exemplo pela fé. O conselho de Paulo a Timóteo vai ser sobre fé. Em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a Bíblia fala que para ter fé, nós temos que ter certeza naquilo que esperamos, com prova daquilo que não vemos. A certeza de que aquilo vai acontecer, mesmo que a gente não veja, mas a gente tem a certeza de que nós vamos conseguir, né? Então, em 1 Timóteo 1:18, 19. Vamos lá na Bíblia agora, né? 1 Timóteo 1:18, 19. Quem quiser ler, pode ler. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, obrigada. Então, aqui o Paulo explicando para Timóteo, até interessante que ele trata de meu filho, vê que a gente, a intimidade, né, o carinho que ele tem, que segundo as profecias, a respeito para que, seguindo você, que para que Timóteo venha seguindo o Evangelho, como está sendo a missão dele, acima de tudo é preciso ele manter essa fé. Porque a fé é que vai dar a condição dele ter força. E assim para nós também, porque se a gente não tiver fé, a gente não acreditar que há um dia melhor, que as coisas possam mudar, que aquilo que parece tão difícil para nós pode acontecer, de que adianta então a gente viver? Eu penso dessa forma, para a gente ter fé é acreditar naquilo que aos olhos dos homens é impossível de acontecer, mas para Deus, na nossa certeza, não, é possível, acontece, porque é como ele fala, uma boa consciência, se a gente tiver aquela consciência firme, meu Deus, o Senhor sabe aquela fé naquilo algo que vai nos trazer vantagem, que nos vai trazer proveito, que vai nos dar frutos espirituais. Não a fé de que eu quero acertar na loteria, esse tipo de coisa. Mas aqui Paulo está explicando para nós essa fé é uma fé genuína, uma fé de que a gente vai conseguir alcançar o reino dos céus. Mas para isso a gente precisa lutar com o nosso interior, porque muitas das vezes, por mais que a gente tenha fé, o nosso pensamento humano, a gente vacila, a gente oscila, pelo menos o meu oscila, a minha fé às vezes, eu vejo as coisas tão difíceis, tão longe de acontecer, e que às vezes eu falo, meu Deus, será que vai? Mas a gente precisa acreditar. Fé é crer, mas crer acreditando que é possível. E em 1 Timóteo também 4:1, ele fala também, vou lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o Espírito que nos últimos tempos, esses últimos tempos é os dias de hoje, muitas pessoas vão para cartomante, vão para jogo de búzios, série de coisas, buscando obter essa fé em espíritos enganadores, coisas que muito pelo contrário, a pessoa às vezes quer escutar algo que seja bom para si, né? Mas e tem uma fé que fica dependendo de outras pessoas. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar direito, mas
E a Bíblia fala, que Timóteo fala, que o Paulo fala, que o Espírito claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E muitos se abandonam realmente, abandonam a Deus, abandonam a doutrina cristã, porque acham que aquilo não acontece, aquilo está demorando. É muito mais fácil eu fazer vamos dizer assim, uma obrigação, uma oferenda, porque aquilo vai acontecer, porque, meu Deus, já demora tanto, porque nós, como seres humanos, queremos tudo para ontem. Por exemplo, né? A mulher ou o homem namora um rapaz. E eu queria tanto logo que esse rapaz ou essa mulher se apaixonasse e fica ali e tal. Então é mais fácil fazer uma mandinga, uma obrigação, uma simpatia, né? Também isso, mas também Paulo está querendo mostrar aqui uma coisa também muito importante. Quando ele fala que nos últimos dias, né, alguns deixarão a fé dando ouvidos a espíritos enganadores, seria na questão do ensino também. O que é passado hoje é um evangelho de adequação, né? Ou seja, eu preciso adequar a palavra de Deus às minhas necessidades, né? Ou seja, eu preciso que Deus atenda às minhas necessidades segundo os meus padrões, ou seja, da forma como eu acho que tem que ser. Como a irmã bem falou, às vezes no relacionamento, né, nós estamos nos relacionando com uma pessoa, né, mas necessariamente não é aquela pessoa que o Senhor Deus tem para nós, e aí nós quase que forçamos a barra, né? Deus está aqui, essa pessoa, eu quero que o Senhor abençoe um relacionamento, mas em nenhum momento foi perguntado para ele se essa é a vontade dele para a minha vida, como na questão de trabalho, como na questão da carreira profissional, como em tudo em nossas vidas. Então, o evangelho que é pregado hoje é esse tipo de evangelho, né? E aqui Paulo está sendo muito claro, como a irmã mesmo falou, né? O Espírito expressamente diz, ou seja, veementemente, trazendo uma relevância ao ponto tal, tá, de que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns, não serão todos, mas alguns, né, deixarão a fé. Que fé está se falando? A fé verdadeira, essa é que a irmã está pregando. A fé do ensino, da palavra genuína. A fé, como a irmã mesmo falou, é fé genuína, que provém da palavra de Deus, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, exatamente nesse sentido, trazendo aquele evangelho de autoajuda, né? Aquele evangelho que adequa, né? Eu não tenho que me adequar a Deus, não, é Deus que tem que vir se adequar a mim. Então é esse tipo de coisa que Paulo também está falando, mas também essa linha que a irmã está abordando é importante. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria falar um pouco dentro desse texto aqui sobre uma situação, né? Quando a gente trabalha no mercado financeiro, ou compra, vende ações, né? Dentro da psicologia do mercado financeiro tem uma coisa chamada de viés de confirmação, né? E o que é o viés de confirmação? O viés de confirmação é quando eu acredito em alguma coisa e eu acredito por acreditar e eu busco coisas que vão corroborar com aquilo, né? Vou dar um exemplo. Eu acho que toda vez que está com lua cheia, eu acho que uma determinada ação vai subir, porque está lua cheia. E aí, se alguém aparece na televisão falando que o preço daquela ação vai subir hoje porque é lua cheia, eu tenho uma tendência a acreditar naquilo. Não porque aquilo é verdade, mas porque eu quero acreditar naquilo.
Quando a Bíblia fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, eu me lembro muito dessa questão do viés de confirmação. E eu me lembro muito de quando a Bíblia fala que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque reparem, irmãos, quem estava anunciando a palavra para eles era Paulo. Não era qualquer pessoa. Mas independente do mensageiro, eles checavam e averiguavam na palavra. Em Bereia não existia viés de confirmação. Eu não queria ouvir a pregação de Paulo somente porque aquilo se enquadrava com aquilo que eu pensava. Mas eu queria entender a profundidade da palavra de Deus. E por que eu digo isso? Hoje nós temos muitos pregadores na internet. Muitos pregadores. O que tu mais encontra no YouTube é gente falando da palavra de Deus. Mas existem muitos deles que dentro daquele meandro ali, daquilo que ele está falando, aquilo está totalmente fora da palavra. Outros pegam a palavra e dobram a palavra para encaixar dentro daquilo que eles querem que seja uma realidade, quando a palavra de Deus não diz nada sobre aquilo. E nós, muitas das vezes, continuamos acreditando nesses homens por uma questão de viés de confirmação. Porque, de repente, eu corroboro daquela ideia, aquilo me é agradável, só que a palavra de Deus não é aquilo que me é agradável, é aquilo que é a palavra de Deus. Então, nesse caso, não importa o que eu acho, importa o que está escrito. Quando a palavra de Deus diz que é A, é A. Quando diz que é B, é B. Não importa se eu mas eu acho mais legal se fosse A. Não. Você está dizendo que é B, é B. Percebe? Só que muitas das vezes a gente não questiona. Porque às vezes o irmão fala bem. Às vezes aquilo vem com toda uma atmosfera que te leva a acreditar naquilo. E a gente não faz igual os irmãos de Bereia, que pegavam a palavra de Deus e falavam assim, não, você está me citando um versículo. Deixa eu ler esse capítulo todo para ver se o contexto é esse mesmo. Se a gente agir assim, irmãos, a gente não vai ser enganado nos últimos dias. Mas se nós nos deixarmos levar por um viés de confirmação, por aquilo que eu acho que tem que ser, né? A gente conversava aqui no início do culto sobre questão de roupa, de indumentária, viés de confirmação, irmão. Eu acho que a Val não deve usar brinco. Se eu pego qualquer versículo, eu tiro ele do contexto para corroborar com aquilo que eu acredito. E quando na verdade a palavra de Deus devia me moldar, não eu moldar a palavra de Deus, percebe? Viés de confirmação. Eu tenho que analisar a palavra de Deus como ela é. E ela vai me confrontar, ela vai mostrar coisas em mim que eu falo, cara, como que eu faço isso? A palavra diz para eu fazer o contrário, é difícil, é assim que funciona, né? E ele segue no segundo capítulo, no versículo 2, ele diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que nós mais vemos, infelizmente, hoje, dentro do meio evangélico, na internet, são discursos hipócritas, irmãos. São discursos hipócritas. Porque quando eu falo, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aleatório, mas se eu falar, por exemplo, de homeschooling no Brasil, num país onde as pessoas não têm nem condições de comer, irmão, é hipocrisia. Desculpa, irmão, é hipocrisia. O cara não tem nem condições de alimentar o filho, ele vai dar... Não, desculpa, irmão. Então eu acho que às vezes a gente tem que ser mais crítico com aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração. Porque com as coisas do mundo é muito fácil, porque é notório. Se você bota uma novela, é notório o que está errado ali. Mas esse discurso que muitas das vezes vem maquiado, esse que é o verdadeiro perigo. E é isso que a gente tem que checar. Porque, como nós dizemos aqui, nós somos uma igreja bíblica e cristã. Então a Bíblia é a nossa base, irmãos. E Cristo é o nosso alvo, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo. Só um instante, só ler aqui, gente, falando nesse contexto aí também, que o Carlos falou, acho que eu vou ler aqui pela minha, porque a minha leitura é um pouquinho mais atualizada, mas
até se entende melhor um pouquinho. Aí diz aqui em Judas, né, versículo 4: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio lugar. Ele os tem guardados sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Aí as igrejas, né, que estão agora... Eu até mandei um vídeo lá no grupo, Eu vi. daquela Lana Holder, né? E ela, né, falando lá, assim, ela está acolhendo muitos homossexuais, mas com o quê? Eles têm que ser assim, têm que se assumir, Deus é amor e Deus... E esquece que Deus tem um padrão, né? Não querem renunciar ao pecado, né? Querem continuar vivendo e adotar a prática, né? Quer falar assim? Eu ia até falar sobre isso, mas o que acontece? Quando a gente se batiza, o batismo representa a nossa natureza, a gente morrer para a nossa natureza humana, né? Só que as pessoas não entendem isso ou não querem entender, porque elas querem ser aceitas, né, vamos dizer, por Jesus, por Deus, mas não querem abrir mão dos seus antigos pecados. Elas querem que a igreja aceite elas como elas são. Foi até citar vou até citar a situação da Tami, né? Que antes dela se batizar nessa igreja, que ela dessa daí, né, que você falou. Então, antes dela se batizar nessa igreja, ela foi em outra, falou com o pastor, e o pastor falou que não, que se ela quiser visitar, tudo bem, mas para ela ser membro, ele não ia aceitar esse tipo de conduta, porque realmente não é bíblico, né? O que mais assusta é que, se você for ver os comentários no YouTube, muitas pessoas que se dizem cristãs são contra os pastores que estão falando a verdade. Quer dizer, os valores totalmente distorcidos. Quer dizer, os pastores que estão pregando a verdade do evangelho estão sendo recriminados por pessoas que acham que estão servindo a Deus, né? Porque na verdade elas querem Deus, mas não querem pagar o preço, né? E Jesus, quando ele chamava, ele era taxativo, ele não ficava, não, pode ser, não, vem do jeito que você está, não. Temos que ir sim, do jeito que nós estamos, mas temos que entender que precisamos sim, para aceitar Jesus na nossa vida, temos que realmente que pagar um preço, né? Há um preço a ser pago. Enfim, mas infelizmente o mundo está muito complicado mesmo. Amém. Só uma coisinha, Mariana. Não sei o que seria de mim se não fosse você. Sobre essa questão que o Carlos estava falando sobre os crentes de Belé, que as pessoas às vezes pegam um versículo. Gente, sempre quando eu vejo essa parte, eu me lembro que quando eu me converti, minha mãe sofreu com isso, e os irmãos, eles pegavam, eu nunca esqueci disso, acho que em Isaías 3,16, se eu não me engano, que fala assim: e tirarei de vós os brincos, as redezinhas, os perfumes. Então os irmãos chegavam, olha só, irmãos, está aqui, Deus é contra brinco, é contra perfume, e aí, sério, então muita gente não sabia. E depois eu fui ler o contexto todo. Aí eu fui entender por que o Senhor falou que iria tirar aquilo. Se eles continuassem a rebeldia, ele falou: em vez de perfume haverá fedor, que tiraria. Porque assim, eles iam perder o vício, né? Porque Deus ia deixar eles no cativeiro. Então aí eu fui entender o contexto. Mas por um bom tempo, os irmãos chegam, está aqui, irmão, está aqui na palavra de Deus, ó, que Deus não se agrada. Então, essa questão de você ler e procurar entender o contexto, como o irmão fala, não entendeu uma parte, um capítulo, vai buscando atrás até você entender. E aí isso é que falta, as pessoas têm preguiça de ler. E é isso que está faltando. É isso aí. Então, obrigado, meus irmãos. Então, até baseado nisso aí também, da situação aí que a Claudinha está comentando,
eu que já fiz parte de uma denominação, e as campanhas eram feitas justamente em versículos, né? Tipo, pegar aquela redezinha que bota o limão, né? E aí vai e lia, porque jogue a rede para o lado tal. E aí, com isso, jogue a rede, coloque as moedas, uma coisa mais ou menos assim. A gente também, na nossa preguiça, na nossa ignorância, no nosso comodismo de querer que aquela fé falsa aconteça do que a gente quer, e começava a fazer aquela campanha que eles queriam, enchendo aquele saquinho, que as moedas significavam os peixinhos, e virava tudo uma miscelânea tremenda. É a fé inteligente. Né? Ele é uma coisa assim bem elaborada. Através do saquinho de limão, o saquinho de limão se tornava a rede, as moedinhas, o peixe, mas assim, peixe grande. Então era moeda tipo R$1. Opa, né? Badejo, né? Então, com aquilo... Não. A única nota que tem peixe é de 7. E aí chegava aquele dia, de 7 em 7 dias, né? De 7 em 7 dias, ia ver a colheita, né? A campanha, e aí via quantos peixes foi colhido durante a semana. Se caso estava menos do que o do companheiro, da pessoa do lado, é porque a fé não foi o suficiente para poder arrecadar aquela quantidade de peixe e chegar a tal ponto para 5.000 para distribuir. É uma coisa assim tão bem elaborada, tão bem, que a gente, como está falando aqui, aquela fé que acaba a gente se naufragando, né? Porque a gente quer adquirir, mudar uma situação, e vem aquela fé e depois é onde também fala, acaba abandonando até a Deus, abandonando o cristianismo, porque ficamos decepcionados, não acontece, e aí uma coisa vai gerando a outra, onde vai virando uma situação demoníaca, né? E aí vai trazendo que se chama a doutrinas cristãs, né? A doutrinas de demônios. E 1 Timóteo 3,9 fala também, né? Devem, aqui no caso ele não está falando, se vocês quiserem, né? Aqui no caso Paulo está falando para Timóteo, devem, é um dever, é uma obrigação apegar-se ao mistério da fé, com consciência limpa, porque realmente a fé é um mistério. Adquirir uma fé genuína, uma fé verdadeira, tem que ter algo assim muito, muito do interior mesmo. A gente tem que tirar da onde não tem forças para ver que aquilo Deus é capaz de mudar. A gente vê lá no livro de Hebreus tantos exemplos que é um mistério. Aquelas coisas que aconteceram realmente é um mistério que aconteceu. E a gente, pela fé, nós também que temos dentro de nós, cada um tem algo que deseja acontecer, deseja realizar, a gente tem que viver por esse mistério, né? Com a consciência limpa de que a gente está fazendo o que é certo, que aquilo que a gente está querendo adquirir, desejando, é algo que nos vai trazer benefícios, bons benefícios, né? Coisas sadias. E em 2 Timóteo 1,13, só mais essa também sobre a fé, só para confirmar, diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Então Paulo era um exemplo de fé. Paulo é um exemplo de... Paulo é um exemplo de fé, de amor em Cristo Jesus. Ele é um modelo, de fato, de uma sã doutrina que você ouviu de mim. Tudo que, de fato, Paulo falou, todos os conselhos, é algo para a gente seguir ao pé da letra. E como cristãos, né, a gente tem que buscar ser exemplo, né? Então, nós agora vamos para o exemplo no Espírito, né? Exemplo no Espírito. Em Gálatas, a Bíblia fala, em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é, mais uma vez, o amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse é o fruto do Espírito, porque o fruto da carne a gente já lida a todo momento, né? Então é uma luta a gente manter esse Espírito, mas a gente precisa realmente ser exemplo no Espírito. Amor, mais uma vez, em tudo a gente vê que em quase todos os exemplos, quase todas as situações, o amor ele está contido. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora nós vamos ver aqui o conselho de Paulo a Timóteo, que está em 2 Timóteo 1:6, falando sobre o Espírito. Posso ler? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. A gente vê aqui que Paulo, ele consagrou Timóteo com as mãos, né? Então, Paulo está lembrando a Timóteo para ele manter a viva, manter esses exemplos aqui de paciência, de amabilidade, de amor, de alegria, de bondade, de fidelidade, porque realmente, para se manter o fruto do Espírito, tem que estar no Espírito. Tem que estar no Espírito, o Espírito de Deus. Porque quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E é para que a gente venha buscar, é uma luta diária, é uma luta de segundo em segundo, tremendo, uma luta pelo lado do espírito, o espírito da carne e o espírito de Deus. A tendência da gente é sempre puxar pelo espírito da carne. Por quê? Porque nós vivemos no mundo, nós vivemos em coisas palpáveis, coisas que a gente está vendo. Já as coisas o espírito de Deus são sentidas, são muito mais. Tem que estar muito sintonizado para poder sentir esse Espírito de Deus, né? Ontem, por exemplo, para mim, foi um dia bem difícil, um dia bem conturbado mesmo, bem difícil, muito entristecedor. E eu orei ontem, mas assim, eu ainda não acordei bem. Não acordei bem e fui lá para baixo, fui lá para a sala e comecei a orar, comecei a ler, mas assim, o meu espírito não estava bem. E quando foi, aí eu, de cabeça baixa, eu olhei para o lado, eu vi uma plantinha que eu tenho lá na sala e ela estava bem sequinha, secando. E eu fui, levantei, peguei uma garrafinha d'água no banheiro e coloquei. Não demorou assim, tipo minutos, ela começou a mudar. O verdezinho dela já estava ficando diferente, as folhinhas já. E eu falei, poxa Deus, assim somos nós, assim é o nosso espírito. Entristecido, murcho, chorando. Mas quando realmente a gente começa a orar, é como se Deus começasse a molhar a plantinha que somos nós. E a gente vai se revigorando, vai ficando mais fortinha, né? E até quando eu cheguei, eu vi a plantinha dela tão murchinha, eu falei, tá precisando de água. Se botar uma aguinha ali, vai começar a ficar já toda. Então foi o que aconteceu. Eu comecei a orar, aí eu fui me sentindo como aquela plantinha. Já estava, quando eu saí de casa, já estava bem melhor, e cheguei aqui, melhor ainda e tal. E é assim, né? É assim, viver pelo Espírito. Buscar, nas horas mais difíceis, é buscar em Deus, de fato. Porque se a gente for buscar viver pelo lado físico da coisa, se a gente for buscar viver pelo lado humano, aí que a coisa detona, a gente vai secar e vai morrer. Então foi uma experiência muito boa que eu tive hoje de manhã.
Então, falando aqui, né? Viva a chama do dom de Deus. É uma chama, é algo que tem que estar aceso dentro de nós todo o tempo. E como é que a gente vai manter essa chama viva? É com oração, dependendo de Deus, buscando, diante da situação mais difícil, buscar ver o lado bom da coisa, que é o que eu tenho buscado hoje em dia fazer. Eu tenho o lado difícil, eu estou vendo a coisa feia ali, negativa, mas eu estou olhando, bom, tem o lado bom da coisa, né? Tem até toda vez que eu me lembro sempre que é um conto, né? Que o cachorro estava morto, feio, e todo mundo passava, mas esse cachorro está fedendo, o cachorro estava horrível, e passou um servo de Deus, uma pessoa no espírito, falou, gente, que arcada linda que tem esse cão. Então a gente tem, por mais difícil que seja a situação, a gente tem que olhar pelos bons olhos, pelo olhar da fé, pelo olhar do espírito, de que tudo vai melhorar. Então, em 2 Timóteo 1,14, também fala, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós, né? Quanto ao que lhe foi confiado para nós uma missão. Qual é essa missão? Levar o Evangelho. Deus confiou essa missão para cada um de nós. É tanto que Mateus fala, acho que é Mateus 28 e 18, não me lembro bem. Ide a todos os povos do mundo e faça que sejam meus seguidores. Até fiquei maravilhada com lá de Itapipoca, né, que Deus usou a vida do Carlos, da Val, do Davi, para levar esse evangelho. Saiu daqui para levar para lá, e assim, né, Deus confiando, Ele confiou essa missão para eles, né? E é o que Ele quer fazer com cada um de nós. Confiar para que por meio do Espírito Santo, que Deus colocou na vida de cada um de nós, que habita em nós, levar, propagar todo o Evangelho. O Evangelho é o espírito do amor, o espírito da alegria, o espírito da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, mansidão e, acima de tudo, domínio próprio, porque não é mole. Então, esse aqui foi um exemplo. Existem muitos e muitos e muitos, mas o tempo é curto, então a gente tem que ir adiante. Então, agora a gente vai ver o exemplo no tratamento. Em Tiago 2,1 fala, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então, é o que a gente vê, né, a diferença que dá, nós como crente, ele não está falando para o mundo, mas está falando para nós como crente, e nosso glorioso Senhor Jesus, não faça diferença entre as pessoas, né, que a gente possa ver cada um conforme ela é, mas todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém, somos farinha do mesmo saco, né, não tendo parcialidade entre nós. Agora, em Tito também fala, em Tito 2,2, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, muitas das vezes, às vezes até por uma coisa, fulano me disse isso, e a gente já julga aquela situação que o outro já escutou, e o ponto realmente eu tive uma experiência sobre isso, que a gente realmente tem que, às vezes até não caluniar por uma coisa que foi escutada, mas realmente buscar viver da melhor forma possível, aí uma coisa vai gerando a outra, né? Amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão. Mansidão é uma coisa que eu preciso lidar muito com o meu coração, para com todos os homens. E em 1 Timóteo 5:1-2, agora a gente vai ver o conselho de Paulo para Timóteo. Não repreenda o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como os irmãos.
as mulheres idosas como as mães, e as moças como irmãs com toda pureza. Então aqui está falando, né, como se deve tratar cada um na sua época, no seu patamar. Então, aos homens idosos, né, os coroas, porque, velho, a coroa, até tem o hábito hoje em dia, velho, velha, mas tem que ter realmente uma maneira, né, até mesmo em questão de pai e mãe. Eu sei que muitas das vezes a gente, principalmente eu, por ser uma idade, e às vezes a gente é ranzinza, a gente é chato, às vezes não compreende o que a gente quer falar, às vezes a gente não tem nem a maneira certa de saber explicar, e a gente fica como sendo... Poxa, a gente é taxado, poxa, está se metendo. O ponto não é esse de querer se meter, o ponto não é esse, mas é que a gente já tem experiência, a gente já passou por certa situação. Então é preciso que, até se não gostar, eu estou falando até em relação, eu como já... Aqui no caso eu estou entrando em idoso, eu estou entrando em mulher idosa, eu estou entrando em mãe, eu estou entrando na opção de coisa, né? Que se fala alguma coisa, não é para querer ofender, para querer magoar, mas e sim a preocupação que se tem, né? Porque já passou por uma situação, uma experiência e quer que o tratamento, até às vezes você até pode falar de maneira áspera, ignorante, mas às vezes também a palavra que vem contra aí começa a ferir um ao outro, né? Então aqui falou sobre o idoso, o pai, jovens, também não é porque esses jovem tem uma cabeça doida, porque o jovem pensa, meu Deus do céu, a gente olha, misericórdia, e a gente não pode também com todo, mas tem que buscar entender. Eu vejo lá minhas netinhas, eu falo mais delas porque é que eu tenho mais convívio, o dente caiu, e um dia ela engole a moeda, no outro dia ela bota o dente. O dente cai. Eu falei, menina, tu arrancou o dente? Aí ela, não, mas agora é diferente, vó, eu já tô ficando mocinha. E a gente tem que ela quer dizer que ela está passando agora por uma transformação e tal. Então falam cada coisa, ainda não está na fase do jovem, mas está andando para ser jovem. Então tem coisas que vai falar que eu fico misericórdia, né? Misericórdia, mas tem que saber lidar com eles, tem que saber que há várias fases, bebê e adolescente, então Jesus, só Jesus na causa, mas tudo bem. Nós falamos sobre isso, agora nós vamos também em 1 Timóteo 5, 7, 8, que fala, né, dele, estou correndo um pouquinho, gente, cada o tempo que eu tenho que terminar isso hoje, 1 Timóteo 5, 7, 8, dele estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aqui, Paulo está falando para nós que, mais uma vez, deles estas ordens. É tipo uma ordem. De fato, a gente vê a pessoa na igreja de manhã, de tarde, de noite, no dia seguinte e tal, enquanto que a família às vezes não cuida da família. Eu não vou ao culto, embora às vezes tem que fazer uma visita para um parente que de repente aquilo já é um culto, um ente querido que você vai levar, aquilo já está sendo, mas tem as situações que as pessoas pensam que não basta eu estar ali e no culto escutando, não é bem assim. Ele está sendo muito bem claro que precisamos cuidar dos nossos parentes, especialmente da sua própria família, que aí é negar a fé, é aquela situação que entra da fé, do amor, né? E é pior do que um descrente. Então, ele fala aqui sobre a hipocrisia. O que eu entendi aqui foi que ele fala sobre a hipocrisia. Amém.
Pode falar. Por favor, tô com a garganta seca para falar. Ninguém fala. Sobre essa questão aí de família, gente, quantas pessoas eu conheço, vocês sabem que eu conheço, falo com gente pra caramba, né? E eu conheço essa situação que a família está destruída, algumas só Deus mesmo para resolver, porque, eu estou fazendo a obra do Senhor. E aí, às vezes, o marido ou a mulher não são cristãos. Eu conheço filhos que se tornaram incrédulos, porque o pai só queria viver na igreja e não dava atenção à família. Então, são esse tipo de coisa. Agora, há pouco tempo, eu fui no enterro do meu tio e uma irmã me conversando comigo, ela falou, você que vai pra internet, não. Ela falou assim, a irmã fulana, que é dirigente de louvor, não está falando comigo, porque o meu marido me chamou para ver um jogo com ele, com os filhos, eu fui. E ela falou que eu estava errada, que eu tinha que ter ido para a igreja, para o ensaio. Eu falei, não, você fez certo. Primeiro Deus, depois a sua família, depois a igreja. Então, assim, e ela estava assim, meio angustiada com essas coisas. Então, é o que a gente fala, é a falta de ensino, é a falta de conhecimento. E às vezes a gente coloca a culpa no diabo, uma coisa que a gente mesmo procura. Às vezes a gente fala que a gente está passando por uma prova que Deus não deu coisa nenhuma. A gente está passando uma coisa que a gente caçou com as nossas mãos por falta de sabedoria, né? Eu entendo assim. Então é muito complicado. No meio, do nosso meio assim, famílias com vários problemas por falta de conhecimento das coisas de Deus. A pessoa achar que o servir a Deus, como a irmã Helena falou, é ficar na igreja direto. E aí depois vai culpar Deus, vai culpar todo mundo, mas não vai olhar que ela mesma estava fazendo a coisa errada. Em vez de ganhar a família, ela estava botando mais para fora ainda. Amém. Eu até me lembrei de uma situação que já estou terminando. É uma situação que eu fiz parte de uma igreja e a minha mãe faleceu no dia 30 de dezembro. Então era muito categórico, não pode faltar culto. Aquilo ali era... Hoje em dia eu vejo que aquilo ali não era uma igreja, aquilo ali era uma seita. Hoje em dia eu tenho convicção de que ali foi uma seita. Mas eu também fui culpada de muita coisa porque eu me deixei me levar, né? A gente tem que ter... Mas tudo bem. E aí a minha mãe faleceu no dia 30 de dezembro. E era um dia de celebração de toda a igreja lá no Sírio-Libanês. E aí foi aquela coisa, liguei para a minha líder, que era a líder do grupo de bate-papo. De jeito nenhum, Helena, você sabe que você não pode faltar. E eu fui, foi isso aí que foi dito para mim. E eu liguei, olha, minha mãe, deixe que os mortos enterrem seus mortos. A prioridade é você estar lá no culto, porque você está viva. E eu, como filha única e tal, eu fui, até hoje eu fico triste, mas assim, tem até, às vezes até a Márcia, quando quer me afligir, liga para mim fingindo. Mãe, não, Helena, que é fulana, porque sabe que aquilo me tira da graça. Fala o nome da pessoa e diz, olha, você já fez seu tempo com Deus hoje? Né? Ela sabe que aquilo, e ela fez no trabalho, ela liga, que é fulana. E como é que foi seu dia? Como é que tá o Arquimedes? Era sempre, né, aquela indagação todo santo dia, aquele horário, e às vezes ela liga fazendo esse tipo de brincadeira. E aí, com isso, a minha mãe foi enterrada e eu não fui, é porque eu fiz aquela, não, eu tenho que ir. Aí ela, então faz o seguinte, você vai, mas de lá direto pro culto. Eu saí de Santa Cruz, onde ela foi enterrada, fui direto pro Sírio-Libanês com a mesma roupa e tal, e lá, o importante é você louvar a Deus. Então,
Só para dar uma complementação, é para você ver a ignorância, por que de fato nós temos que fazer como os irmãos de Beré, né? A gente tem que realmente ler para ver se aquilo está dentro da palavra, né? Se realmente aquilo é verdade, procede de Deus. Então, até situações mesmo dessa líder, né? Que era a líder lá das mulheres, minha mãe, ela às vezes falava, ligava, Eliana, por favor, você vem até aqui. Minha mãe ia para quê? Para poder arrumar a casa para ela, lavar a louça, para ela poder ter tempo com as irmãs, porque era uma forma dela estar servindo para ela ter tempo com as irmãs. Então você vê coisas absurdas que, se a gente hoje em dia tivesse naquela época esse conhecimento que nós temos, com certeza não teríamos passado por muita coisa, né? Enfim, por isso que é necessário realmente a gente fazer como os irmãos, pesquisar, estudar, para ver o que está dentro da palavra, para a gente não ser enganado, né? Vamos lá, gente. Obrigado. Então, em 1 Timóteo, agora é um ponto que eu fiquei meio assim, o pastor me ajudou e a gente vai se ajudar. 1 Timóteo 2, 9 e 10 fala, também ainda sobre pureza. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, até eu cheguei para o pastor e falei, mas hoje em dia todo mundo usa trança, e ele me explicou, né, que aquilo era na igreja de Coríntios, que as mulheres iam todas cheias de panela, toda enfeitadas. Pastor, me ajuda. Bom, vamos lá. A igreja de Corinto foi um exemplo, né? Na realidade, eu estava explicando, o mundo da época era um mundo helenizado, né? A cultura grega, ela predominava no mundo, embora nessa época quem dominava era o Império Romano, ele não conseguiu instaurar a sua cultura. A cultura grega prevaleceu mesmo a despeito de todo o poder de Roma. E a cultura grega, tá, ela enfatizava muito o culto à pessoa. Tá? Então ela enfatizava muito o culto à imagem, à pessoa. Né? Tinha um deus chamado Adonis, né? Que era o homem perfeito, aquele cara bonito, sem defeito nenhum. Né? Eles tinham deusas, né? Afrodite, deusas da beleza. Então havia um ritual, um culto em torno da beleza. Então o que acontece? A mulher grega, tá? ela realmente enfatizava isso na vida dela, ela buscava esse culto, né, à beleza. Então elas se adornavam de uma forma tremenda, assim, fugindo até mesmo aos padrões de consenso, enfim, de você ter coerência, né, nesse tipo de padrão. Mas enfim, o que acontece? Esse costume, né, ou digamos, essa cultura, ela permeou, ela passou para os povos da época. Né? Então, o que acontecia? As mulheres que iam às igrejas, elas não estavam se preocupando tanto com a questão da moderação. Então Paulo fala, poxa, tem mulher que aparece aqui com um penteado, aí vem com um penteado e ainda bota fio de ouro em volta do cabelo. Para que isso? Né? Então Paulo, ele traz o povo a meditar, a pensar nessa coerência, nesse equilíbrio. Você pode ser bonita e a mulher nasceu, melhor, foi criada para ser bonita. Porém, não há necessidade de você ser extravagante. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, seja bonita, mas com moderação. Não há necessidade, por exemplo, de você ir ao culto e cheio de badulaque, parece uma árvore de Natal. Então você entra na igreja e você chama a atenção. Conheço pessoas assim. Isabel está rindo ali, mas é porque a gente conhece pessoas assim. A pessoa entra na igreja e parece uma árvore de Natal, tem brincos enormes, não sei como é que a orelha dela suporta o peso, e aquelas roupas. Irmãos, Paulo condena esse tipo de coisa. Ele está dizendo assim, olha, você está indo para cultuar a Deus, não está indo
para aparecer, entendeu? Então você tem que ser moderada na forma de como você deve se vestir. Então ele até exorta, ele fala, vista-se com moderação, como uma mulher santa, né? Porque não é necessário, irmãs, e quando Paulo fala para mulheres, tem que entender o seguinte, o dom da beleza é da mulher, não é do homem, tá? O homem é a virilidade, a masculinidade. A mulher, ela foi feita para ser bela, né? Tanto é que o exemplo que Deus usa para a união de Cristo com a igreja é a noiva, porque a noiva é a pessoa mais linda. Ele não fala do noivo, o noivo é Jesus, tá? Mas é a noiva que chama a atenção. Quando a noiva entra na igreja, a igreja toda se levanta, é o que a tradição nos mostra. Então, queridas, quando Paulo se refere à mulher, não é uma questão de perseguição, tá? Vem Paulo de novo, esse machista incorrigível que só fala das mulheres, não é isto, tá? Ele está dizendo para uma sociedade da época que cultuava a beleza ao extremo e aplicava isso dentro da igreja. Aí Paulo chega e fala, não, vamos parar com esse negócio, aqui é culto a Deus, vocês não precisam ser extravagantes para serem bonitas. Mas Paulo em nenhum momento, isso tem que ficar muito claro, condena, tá, que a mulher se cuide. Minhas irmãs, se cuidem para os seus maridos, porque é bom, isso é bom, né? E o marido também tem que se cuidar para a mulher. Então é isso, queridos, tá? É o que Paulo está dizendo. Obrigada. Dentro dessa linha da decência, né, da coisa, isso também se aplica aos homens, né? Não adianta o cara vir pro culto pegar aquela camisa que vai para academia e vir pro culto. Desculpa. Né? Todo ambiente tem as suas regras de indumentária. Você não adianta você querer entrar num restaurante que não permite chinelo de chinelo. Por que na igreja vai ser diferente? Percebe? Não adianta você tentar chegar lá no fórum, eu vou entrar no fórum de qualquer maneira, não vai entrar, gente. Entendeu? Não vai entrar, a questão é essa. E o próprio Jesus, ele vai falar um pouco com relação aos homens, quando ele fala lá, tipo assim, quando vocês jejuam, vocês desfalecem o rosto, né? Porque naquela época tinha homem que se maquiava para parecer mais desgastado, pro cara olhar, chega nesse nível. Para parecer mais abatido, pro cara olhar e falar assim, meu irmão, você tá jejuando, rapaz, pecado aí no mundo. Entendeu? Então assim, é só para complementar. Amém. Ai, obrigada. Então, já terminando, vou ler aqui rapidinho em Filipenses 1:9-1, já terminamos o exemplo, são vários, são muitos, a gente lê o livro de Timóteo, é maravilhoso, eu fiquei apaixonada, mas assim, eu vou ler aqui rapidamente, em Filipenses 1:9-11, que é a oração Paulo e Timóteo, que são servos de Cristo Jesus, fez para a igreja. E eu achei que essa oração vai estar contida para cada um de nós também. Que diz, se alguém puder estar acompanhando rapidinho, é bem rápido, é só para a gente terminar com essa oração. Filipenses 1:9-11. Podemos? Então diz assim, né? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Eu acho que deu um encorajamento, né? Que como foi o conselho de Paulo para Timóteo, foi o conselho para cada um de nós. E a oração, né, que assim como ele falou para a igreja, na igreja lá, falando para que o amor que a gente tem por Deus venha aumentar cada vez mais, que a nossa percepção
venha discernir o que é melhor, a fim para que a gente possa ser puro e irrepreensíveis até o dia da vinda de Cristo Jesus, né? Cheio do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus. Só mesmo buscando em Cristo Jesus que a gente vai ter esses frutos, que é o fruto do Espírito. Amém. Obrigado a Deus pela oportunidade, ao pastor, e fiquem na paz.